Hoje é domingo 23 de agosto de 2020. Nós estamos nos dedicando, nesses devocionais, a tratar do tema servindo ao próximo. E nos devocionais anteriores, nós tratamos do primeiro passo que nos transforma em servos, que é a abertura, que é o acolher aos outros, acolher as pessoas. Só lembrando aos irmãos que a ênfase deste semestre aqui na nossa igreja em Dom Pedro é cultivar o valor de priorizar as pessoas. Então estes devocionais têm como propósito, como finalidade, nos ajudar a refletir sobre este tema tão importante para a saúde das nossas famílias e saúde das nossas igrejas. E eu gostaria de ler, para iniciarmos a nossa reflexão, Romanos capítulo 15, versículo 7, onde lemos o apóstolo Paulo dizendo assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O segundo passo que eu preciso cultivar para servir ao meu próximo é a aceitação. A aceitação consiste, conforme o texto que eu acabei de ler aqui, em mostrar respeito pelos outros. Nós poderíamos dizer que aceitação e rejeição estão entre os comportamentos mais poderosos da raça humana. Na verdade, se você parar para observar, muitas das experiências devastadoras pelas quais você passou na vida foram motivadas pelo sentimento de rejeição, de não ter sido aceito. Eu cito aqui alguns exemplos como demissão, divórcio, ter sido abandonado pela turma, um namoro desfeito, ser desprezado ou cortado do time. Quando eu olho para trás, desde a minha infância, eu posso lembrar de cenas que marcaram a minha vida. E que na ocasião, quando eu vivenciei aquela experiência de rejeição, doeu muito. Me trouxe um abalo emocional muito grande. Hoje, em Cristo, eu posso administrar estas lembranças com tranquilidade. Mas há muitas pessoas que, mesmo estando em Cristo, ainda têm dificuldade em lidar com essas lembranças. Todos nós temos necessidade de sermos aceitos pelos outros. A vida se torna bela quando somos aceitos. Só lembrando aos irmãos que a maior necessidade do ser humano é de desenvolver um relacionamento amoroso com o Criador e com o seu próximo. Infelizmente, por causa da nossa natureza caída, nós vivemos em uma cultura de rejeição. A criança que não é recebida com amor por sua mãe e seus familiares fica machucada pelo resto de sua vida e pode até vir a morrer. Uma criança precisa de criar um vínculo com a sua mãe ou outra pessoa para que possa estruturar o seu ser, para que possa estruturar a sua vida. Assim nós podemos dizer que, de maneira geral, inconsciente, nós somos uma cultura de rejeição. Agora, como cristãos, se desejamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a aceitação, algo profundamente arraigado no caráter do próprio Senhor Jesus Cristo, tem de ser cada vez mais predominante nos nossos relacionamentos. Então, precisamos saber o que significa a aceitação e como ela nos afeta ao ministrarmos para as pessoas em diferentes contextos. E eu quero
para ajudar você a entender o raciocínio, definir o que é aceitação. Aceitação é a habilidade de expressar os valores e méritos que vemos em uma pessoa e demonstrar o apreço que sentimos por ela. E aí nós vamos voltar lá para Romanos capítulo 15, versículo 7, e agora eu vou fazer a leitura mais uma vez, destacando aquilo que o Senhor tem para nos exortar quanto a isto. O apóstolo Paulo declara: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Essas palavras são desafiadoras. Este texto aqui apresenta 4 pontos importantes. O primeiro nos leva a perguntar: o que significa o fato de Cristo ter me aceitado? Vamos considerar a outra possibilidade. Vamos considerar a hipótese de Cristo não nos ter aceitado, de Cristo ter nos rejeitado. Ser aceito por Cristo e aceitar os outros tem implicações imensas em todos os aspectos de nossa vida. Pensemos então, o que significa ser aceito por Cristo? Significa que Jesus tomou a iniciativa de me aceitar. Significa que Ele me aceitou incondicionalmente. Não houve nenhuma exigência, nenhum mérito meu particular para que Ele me aceitasse. Ele me aceitou do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Significa que Ele me aceitou para sempre. Jamais, jamais este abraço que eu recebi do Senhor, eu deixarei de senti-lo. Significa que, porque Ele me aceitou, eu me sinto seguro. Eu não temo mais ser excluído nem rejeitado. Significa que Ele me vê como pessoa. Ele me aceita do jeito que eu sou. Eu lembro quando eu era criança e na minha adolescência, as crises existenciais que eu tinha, as quais desapareceram quando eu passei a ter este entendimento. Significa também que Ele me valorizou ao ponto de dar a sua vida por mim. E o fato de que, e aqui eu trago a memória, Romanos 5,8, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, revela o quanto Deus nos aceita. O grau em que Ele nos valoriza e o seu desejo de se relacionar conosco. O segundo ponto importante aqui em Romanos 15:7, e o mais difícil, é o fato de que a ordem, e aí eu abro aspas, aceitem-se uns aos outros, deve seguir este padrão, da mesma forma que Cristo os aceitou. Essas palavras foram direcionadas aos cristãos de Roma que não estavam se relacionando muito bem. Aliás, nós podemos ver isso em várias passagens do Novo Testamento entre o povo de Deus, momentos de conflito em que os cristãos não estavam se entendendo. Eles viviam envolvidos em discórdias, pois cada grupo se achava mais espiritual do que o outro. Dê uma lida no capítulo 14 de Romanos. A intenção do apóstolo Paulo aqui era que eles usassem essa ideia de aceitação mútua para destruir o sentimento de falsa superioridade e restaurassem o amor e a unidade do corpo de Cristo. Assim, devemos tomar a iniciativa de aceitar as pessoas, fazendo com que se sintam valorizadas, respeitadas.
E aí vamos para o terceiro aspecto importante aqui de Romanos 15, 7. Esse terceiro aspecto associa a aceitação dos outros à glória de Deus. Algo extraordinário acontece quando o povo de Deus se torna acolhedor. Esse acolhimento revela a glória de Deus. Isso é uma lição para todos nós que somos cristãos, a todos nós que pertencemos a Cristo. Aceitar-nos mutuamente talvez seja um dos atos de amor mais poderosos que possamos oferecer uns aos outros, pois promove a união. E a união com Cristo, irmãos, é algo tão maravilhoso que a nossa reação natural é cantar louvores. E assim, o mundo verá a glória de Deus. O quarto aspecto que eu quero destacar neste texto maravilhoso de Romanos 15, 7 é que a aceitação mútua promove a missão que Deus tem nos confiado, promove a visão de Deus. Quando aceitamos uns aos outros, apesar das nossas diferenças, nós fortalecemos a união do corpo de Cristo. A união revela a glória de Deus e o poder do seu amor. O apóstolo Paulo diz que é nesse ambiente que a missão acontece. Olha o capítulo 15, versículo 9 e o versículo 12. Para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Versículo 12. Nele os gentios colocarão a esperança. O que eu posso entender aqui? Que quando nós, como igreja, nós como cristãos, e não é só quando estamos reunidos nos nossos momentos de celebração, mas no nosso dia a dia, quando nós nos aceitamos uns aos outros, nós estamos espelhando o caráter de Cristo, estamos espelhando ao mundo a visão de Deus. Se Satanás causar dissensões entre os cristãos, nada de significativo será realizado. Portanto, aceitar uns aos outros é fundamental para que a missão que Deus nos deu seja cumprida. E eu quero encerrar trazendo à memória dos irmãos aqui da Igreja Dom Pedro, qual é a nossa missão, baseada em Mateus 28, 19 e 20. A nossa missão é glorificar a Deus aqui na terra através da pregação do Evangelho. E a nossa visão, é o que nós queremos cultivar, é sermos uma igreja bíblica, acolhedora, missionária e discipuladora, formada por pessoas que amam a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. Eu desejo a todos vocês um domingo abençoado na presença do Senhor.